Amém. Desafios, mas o Senhor é conosco. Amém. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? O Senhor me traz toda a provisão necessária. Eu quero te convidar a ler o texto de Marcos, capítulo 2, versículo 13 e 14. Versículos 13 e 14. Alguém aqui já voltou hoje? Já rapidinho, não para acordar cedinho, já. A grande maioria vai fazer daqui a pouquinho, né? É um som do Espírito de Deus que está na sua vida para escolher as pessoas, né? São dignas para essa posição. Evangelho de Marcos 2, 13 e 14. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Nos três evangelhos sinóticos, que são os evangelhos correlacionados, Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos encontrar o chamado de Levi logo após a experiência da cura milagrosa de um paralítico. Eles estavam em Cafarnaum. E Cafarnaum é um vilarejo pequenininho, onde as coisas praticamente acontecem uma coisa do lado da outra. Por exemplo, quando Jesus sai da sinagoga, ele vai curar a sogra de Pedro. Quem está lá em Cafarnaum vê que realmente é só atravessar a rua e ele sai da sinagoga e já chega na casa da sogra de Pedro. Então é uma coisa muito próxima, é um vilarejo pequeno, as coisas acontecem muito próximas umas das outras. E nos três evangelhos, o chamado de Mateus vem logo após a experiência do paralítico que é curado. Se você ler um pouquinho antes dessa passagem, no capítulo 2, livro de 1 a 12, você vai perceber toda a história de 4 colegas que levam um paralítico. O paralítico está realmente paralítico, ele é imobilizado, ele não tem condições de se mover, ele é dependente, e os 4 o levam até Jesus. Talvez Jesus esteja na sua própria casa. A Bíblia diz que a multidão sabendo que Jesus estava em casa, provavelmente na própria casa de Jesus morava em Cafarnaum. Então os 4 levam aquele paralítico, e sendo de fato próximo uma coisa da outra, Levi está vendo tudo, Levi está contemplando tudo, Levi está processando todas as coisas em sua vida. Provavelmente Levi, sentado ali na sua coletoria como um cobrador de impostos, está percebendo o movimento. Jesus que vem, que vai, Jesus que entra na casa, a multidão que entra na casa, o paralítico sendo carregado por 4 pessoas, diante da multidão, fechando a porta, os 4 sobem, tiram o telhado, descem o paralítico na frente de Jesus, e Jesus, vendo-lhes a fé, diz ao paralítico: filho, perdoados são os teus pecados. E depois de haver perdoado os pecados daquele paralítico, libera uma palavra: filho, agora você está pronto, toma o teu leito e vai para casa. E Levi está na coletoria, cobrando impostos. Ele vê, provavelmente, os 4 levando o paralítico, e talvez diante daquela visão toda, Levi fica pensando: o que vai dar em tudo isso? Eu sei que esse homem é poderoso, eu sei que esse homem é milagroso, mas esse, de repente, aquele homem que é levado por 4 pessoas, volta independente, volta, provavelmente passando pelo mesmo caminho, ele contempla tudo, vê tudo e processa tudo no seu coração. Aquele homem que chegou dependente, sai autônomo. Aquele homem que chegou carregado por 4 pessoas, triste, abatido, mas cheio de fé, volta com alegria e com júbilo. Talvez os
paralítico andando, celebrando e jubilando aquele tremendo milagre, e Levi processa todas essas coisas no seu coração. E é muito provável que diante de todo aquele quadro, Levi tenha chegado à conclusão: eu sou um paralítico, eu tenho sido conduzido, eu tenho sido uma pessoa escrava de uma situação, eu sou talvez muito semelhante a esse paralítico que entrou sendo conduzido por pessoas. Como eu gostaria de ser liberto como esse homem foi. Como eu gostaria de receber uma palavra que diz: levanta e anda. Ao olhar para as suas pernas, não havia nenhum problema nas pernas de Levi. Ao olhar para o seu corpo, ele não via nenhum problema, como no caso do paralítico. Fisicamente falando, aquele homem era livre, mas emocionalmente falando, espiritualmente falando, aquele homem era um tetraplégico, aquele homem era um paralítico, aquele era um homem que não se movia sozinho, aquele homem era um homem que sentava todos os dias naquela coletoria, que cobrava impostos, mas ele sabia que havia algo errado na sua vida. Grande parte desses cobradores de impostos haviam enriquecido ilicitamente, cobrando mais do que é justo. Então ele era escravo do dinheiro, ele era escravo daquele trabalho. O trabalho em si não nos escraviza, mas o amor ao dinheiro nos escraviza. E aquele homem, talvez olhando para toda aquela situação, começou a processar todas essas coisas na sua vida, no seu interior, e começou a formar uma visão de liberdade. Eu queria hoje que você tivesse uma visão. Talvez você não se veja exatamente como aquele paralítico, fisicamente falando, mas o que é que te faz sentar todos os dias e ter os mesmos sentimentos aborrecedores, e ter os mesmos sentimentos limitadores, e ter os mesmos sentimentos escravizadores, e você vê as pessoas entrando escravas e saindo libertas, e você olha para a tua situação e você somente deseja ser liberto, mas não consegue ser liberto. Querido, eu gostaria que você processasse na medida em que você vê Jesus passando e curando pessoas, e ministrando a pessoas, e falando às pessoas, e livrando as pessoas dos seus leitos, das suas marcas, e liberando perdão para essas pessoas. Eu gostaria que você processasse todas essas coisas no teu coração nesta manhã, em nome de Jesus, para que ao Jesus passar por sua vida, ao liberar uma palavra, ele possa ver que todas as coisas já foram processadas no teu coração e você está pronto para ouvir. Segue. Interessante que eu acredito que mais do que um milagre na vida do paralítico, foi um milagre na vida de Levi. Porque Jesus, quando passou, teve aquele homem, toda a posição que ele tinha, toda a riqueza que ele tinha, e todo o trabalho que ele tinha, que lhe dava muito lucro. Levi depois leva Jesus para casa, e a casa de Levi é uma casa grande, que pode comportar muitos amigos, muitos outros publicanos. Logo na sequência, Levi dá uma festa para Jesus. Então a casa de Levi não é uma casa simples como a de Pedro, o pescador. A casa de Levi é uma casa de um menino, uma casa ampla. Ele pode dar uma grande festa naquele mesmo dia. Mas como Jesus disse, segue. Aquele homem deixou suas muletas espirituais, renunciou àquele empregão na hora, tomou o seu leito, espiritualmente falando, e seguiu a Jesus. Ele perguntou: qual foi o maior milagre? O milagre na vida
milagre na vida de Levi. Amém? O maior milagre foi o milagre processado na vida de Levi. Mas por que esse milagre aconteceu? Porque Levi era uma pessoa que observava Jesus, que observava as multidões, que começou a formar uma visão de liberdade, que começou a olhar para aquele homem paralítico e chegou à conclusão de que ele também era paralítico. Tem pessoas que são paralisadas, assim como no caso do paralítico, que antes de Jesus ordenar que ele se levantasse e seguisse o caminho, Jesus olhou para aquele homem e falou: filho, perdoados são os teus pecados. Eu acredito que a primeira coisa que aconteceu no coração de Levi é que, vendo todo aquele movimento e sabendo que Jesus havia perdoado aquele paralítico, a primeira coisa que Levi abrigou no seu coração foi o perdão de Jesus. Paralítico, perdoados são os teus pecados. Levi, entenda que nessa palavra segue, está embutido uma palavra perdão. Eu te perdoo pela sua ganância. Eu te perdoo por você gastar a sua vida inteira sentado aqui nessa coletoria, porque você acha que a sua vida se resume nisso. Mas eu te perdoo. Levi, eu te perdoo por anos da sua vida em que você valorizou mais as coisas do que a Deus. Eu te perdoo. Eu creio, queridos, que durante todo aquele movimento que Levi percebeu com seus olhos, mas acima de tudo percebeu com o seu coração, ele sabia que a única coisa que serviria para livrá-lo dessa paralisia, na verdade, começaria com o perdão de Jesus. Então, nesta manhã, eu gostaria que você recebesse no teu coração o perdão de Jesus. Querido Pai, receba o perdão na condição de Pai. Querida mãe, receba o perdão na condição de mãe. Querido líder, receba o perdão de Deus na condição de líder. Querida ovelha, receba o perdão na condição de ovelha. Porque pode ser que você veja um grande movimento e olhe para a sua realidade e descubra que você também tem sido paralítico. E que Jesus, assim como curou aquele paralítico e permitiu que aquele paralítico voltasse para casa feliz da vida, saltitante, alegre, Ele pode curar a tua paralisia hoje, em nome de Jesus. Mas isso começa com o perdão de Deus na tua vida. Isso de verdade vai começar com o perdão de Deus na tua vida, que pega a tua vida na essência, na base, e corrige as deformidades, e corrige as estruturas deformadas, tortas. Hoje o Senhor te convida a olhar para Levi e seguir o exemplo de Levi, enquanto sentados naquele lugar cobrando impostos, mas percebendo os movimentos e formando uma visão e formando um desejo. Levi desejou ser curado. Quantos aqui desejam